Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Vital e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GUBEF. Hoje eu vou falar para vocês a diferença entre a pesquisa pré-contato e a pesquisa pós-contato. Não saia daí! Ok, vamos lá. Qual é a diferença da pesquisa pré-contato e da pesquisa pós-contato? Já ouviu falar nisso? Não, né? Dificilmente você vai ouvir falar nisso. Isso porque somente alguns ufólogos conseguem entender esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pesquisa, essa diferença, né? Esse divisor de águas dentro da ufologia, que aliás é um conceito novo, é um conceito da nova ufologia, da ufologia instrumentalizada. É a ufologia que eu pratico e que eu divulgo para vocês. Todo mundo que já me conhece sabe que eu divulgo e sou a favor da ufologia instrumentalizada. Vamos lá. Primeiro, ufologia pré-contato. O que é ufologia pré-contato? Né? Não, primeiro vamos falar da ufologia pós-contato. O que é a ufologia pós-contato? A ufologia pós-contato é a ufologia que praticamente todos os ufólogos praticam hoje. Né? É aquela ufologia que o pesquisador ele só vai coletar dados depois que aconteceu, pós-contato. Né? Depois que o evento aconteceu, o ufólogo se dirige com a sua equipe, se é que tem alguma equipe ou coisa parecida, até o local, e ele vai fazer aquela análise que todo mundo já conhece. Vai coletar dados do solo, tirar foto, coletar relatos, né? Fazer medições e aquelas coisas todas que a gente já sabe. Né? Essa é a ufologia do pós-contato. Né? E essa ufologia ela tem uma base muito firme no relato. Então, qual é o problema da ufologia pós-contato? Bom, primeiro a ufologia pós-contato é uma ufologia da década de 60, de 70, né? Década de 80, uma ufologia antiga, uma ufologia praticada pelos ufólogos antigos, né? E ainda praticada por alguns ufólogos. E consideram esse método de pesquisa muito eficiente para eles. Eles se consideram autossuficientes dentro desse nível de pesquisa, pós-contato. Tá? Bom, mas qual é o problema da ufologia pós-contato? Por que surgiu a ufologia do pré-contato? Vamos lá. A ufologia do pós-contato, ela não antecede o fenômeno, ou seja, ela só vai investigar quando algo de extraordinário aconteceu em algum lugar, como eu já disse aqui. Então, o ufólogo ele vai fazer a pesquisa de campo dele, que eles dizem que é muito importante, né? Que são adeptos a esse tipo de pesquisa, a pesquisa de campo, né? E vão lá fazer a coleta desses dados que eu te falei aí. Bom, muito bem. Como eu disse, a ufologia do pós-contato ela é muito pautada no relato. Então, geralmente o camarada chega no local, né? O local já está todo contaminado, vasculhado, mexido. Aí, muitas das vezes não tem marca nenhuma, não tem coisíssima nenhuma para ser recolhido. E aí o ufólogo do pós-contato, ele vai fazer o quê? Coletar o relato do indivíduo que diz ter visto a tal nave alienígena, ou o disco voador, ou quem sabe até o ET que saiu da nave e deu um passeio lá pelo terreno no qual ele pousou, ou coisa parecida. Né? Então é isso. Essa é a função do ufólogo do pós-contato. Né? Bom, o principal problema dessa ufologia, né, desse modo de pesquisa, é que relatos não são evidência para coisa nenhuma. Né? Então, se apoiar em relatos é uma falha muito ruim, porque geralmente 99% de todos os relatos tem pelo menos mais da metade dele apoiado em crendice, em espúrias religiosas, culturais e misticismo. Então,
sem contar, né, do problema que o camarada que está relatando, que diz ter visto alguma coisa, assim, né? Ainda a gente acrescenta aí a pouca acuidade, né, do camarada que está relatando, ou seja, a percepção humana ela é muito limitada, né? Muito limitada. Então, muitas das vezes, o camarada que acha que viu alguma coisa, na verdade, não viu, porque ele foi enganado pela sua percepção e por aí vai. Então, tudo isso engloba, de uma certa forma, dentro do relato, e aí o produto final do relato é aquele relato fantasioso que o ufólogo vai usar como prova cabal do que aconteceu naquele local, né? Então, essa é uma das falhas. A outra falha a gente já sabe, né? Porque geralmente o ufólogo chega lá com um certo intervalo de tempo, ele nunca está em cima do fato, ele chega lá depois de um dia, 2 dias, algumas horas, ou 3 horas, sei lá, 4 horas, não sei, ele nunca está em cima do fato. Quando ele chega lá, ele tem muita coisa para coletar. Apesar de ele fazer lá as coletas dele, né, coleta isso, coleta aquilo, amostra de solo, de planta, de não sei o quê, porém, esses dados não são confiáveis, são dados que não vão trazer muitos detalhes para o evento ocorrido, né? O principal problema do pós-contato é justamente esse. Como você não tem muitos dados confiáveis, né, como a coleta de material contaminado, né, e muitas das vezes você coleta aquilo, mas geralmente não leva para um laboratório, né, que vai fazer uma análise documentada, porque isso custa dinheiro e tal, e quando leva, geralmente o laudo nunca sai. Mas, bom, de qualquer maneira, né, teve a boa vontade de levar, né. E aí tem um relato, que também é cheio de espúria. Então, colando uma coisa com a outra, o que você tem? A criação de mito ufológico. Então, hoje se for fazer assim, uma releitura de todos os casos ufológicos, baseado nessa tática de pesquisa, né, esse modo de pesquisa do pós-contato, a gente vai encontrar uma quantidade enorme de furos, né, que hoje pode ser muito bem explicado, né? Porque o ufólogo ele foi um agente causador do mito ufológico. Pronto. Essa é a ufologia do pós-contato, né? Então, o ufólogo do pós-contato ele leva muito em consideração o relato, quase que 80% de todo o seu trabalho é baseado em cima do relato, né? A coleta de material, né? Que muitas das vezes nem é analisada, né? Então, essa é a ufologia do pós-contato. Agora, a ufologia do pré-contato. O que é a ufologia do pré-contato? A ufologia do pré-contato, ela tem como princípio base se antecipar ao evento. O que é se antecipar ao evento, né? Eu esqueci de dizer que no pós-contato, o ufólogo, quando ele vai até o local pesquisar o tal objeto, tal aparição, ou seja lá o que for, né, ele vai sem saber o que vai encontrar, né? Ele não sabe o que vai encontrar lá. Ele vai criar um cenário, né, uma história em cima do que ele encontrar lá. O ufólogo do pré-contato ele vai se antecipar os fatos, né? Por quê? Porque antes disso ele já está monitorando, ele já tem um instrumento, né, de monitoração, né? E aí eu vou usar, claro, como exemplo a Mubras, tá? Então, eu tenho aqui um instrumento monitorando tal área, tá? Então, é por isso que a Mubras é muito importante, e se ela se proliferasse pelo Brasil, seria ótimo, porque a gente teria uma estação em cada ponto, podendo cobrir todo o território, né? Isso seria ótimo, né? Então, o ufólogo, digamos aqui, na área da Mubras, acontece um avistamento aqui em Nova Iguaçu, seja lá, em qualquer lugar aqui na cidade em que eu vivo, tá? Onde a Mubras atua. Tá? Se ocorrer algum avistamento, o que eu vou fazer? Chegando a mim, eu vou procurar dentro do banco de dados da Mubras se o tal avistamento realmente condiz com algo desconhecido. Se o tal avistamento foi capturado pelas câmeras da Mubras, eu vou poder identificar o objeto antes mesmo de ir lá. Mas de que forma que eu vou fazer isso? De que forma? Verificando, como eu já disse, o banco de dados da Mubras. Já que a Mubras consegue identificar logo de cara, né, e descartar alguns objetos muito conhecidos, como avião, meteoro, balão, pássaros, flyers e raios, trovões, e aí, por aí vai. Então, toda essa gama de objetos, né, que são aéreos podem ser descartados através de um simples monitoramento da Mubras, né? E aí, verificando as coordenadas,
né, desse objeto e do local de avistamento, e comparando com o banco de dados da Mubrado, eu já posso chegar lá no local, se é que eu vou lá no local, se é que eu vou lá, né, não preciso nem ir lá, da onde estou mesmo, da minha casa, da minha residência, eu posso virar para a pessoa e falar: ah, eu vi um disco voador, não sei aonde, tal, não sei o que. Ah, tá, peraí, qual é o teu endereço, amigo? Ah, endereço tal, 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 tal. Eu vou lá, verifico lá, jogo as coordenadas lá no banco de dados, verifico, opa, no dia tal teve... Ah, meu amigo, teve a reentrada de um lixo espacial que foi visto em todo o território brasileiro, ou simplesmente que foi visto aqui na nossa cidade, entendeu? Então não se trata de um disco voador, se trata da reentrada de lixo espacial. Ou, não, meu amigo, no dia tal, 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 passou um satélite aqui pela nossa região, entendeu? E o que você viu foi um satélite. Entendeu? Tá vendo a diferença de morfologia instrumentalizada, com base em instrumento, e uma morfologia pré-contato? Essa é a diferença. Então o ufólogo ele não precisa ir no local, ele não precisa se deslocar até o local para dar um veredito do que realmente se trata, até porque ele tem como base científica os dados gerados pelo equipamento, pelo monitoramento. Entendeu? Então essa é a diferença do pré-contato para o pós-contato. Então o pré-contato ele se antecipa ao evento. E muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não precisa sair, como diz aí, eu vou deixar isso aqui bem frisado, porque alguns ufólogos gostam de jogar isso na cara da gente, né? Ufólogos de gabinete, ufólogos de internet, né? Né? Nós, ufólogos de gabinete de internet, não precisamos levantar a bunda da cadeira para ir lá na caixa prego, né? Falar, porra, meu irmão, fala sério, porra. Estou perdendo meu tempo com isso aqui, né? Então é assim que a coisa funciona, ok? Então essa é a diferença do pré-contato para o pós-contato, tá bom? Então fica a dica. Se você quer ser um ufólogo, amigo, eu te aconselho assim veementemente, seja um ufólogo do pré-contato, seja um ufólogo especialista, instrumentalizado, tá legal? Para que quando esse tipo de coisa aconteça, né, para quando houver algum tipo de avistamento, você não cair na tentação de criar mitos ufológicos, porque você já sabe com antecedência o que aconteceu em tal lugar, em tal posição do céu, entendeu? Você tem todas essas informações à sua disposição, tá legal? Então essa é a principal função da ufologia científica, coerente e que procura a verdade dos fatos, mesmo que essa verdade não seja um disco voador, porque esse não é a função do ufólogo, autenticar o fenômeno UFO como sendo extraterrestre. Tá legal? Um abração para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, compartilha. Se você não gostou, dá o seu dislike lá, tá beleza também, não tem problema nenhum. Tá legal? Um abração, beijo no seu coração.